que as pessoas boas enfrentam dificuldades? Vem comigo agora pela Bíblia. Olá, meus queridos! Estamos de volta para mais um programa pela Bíblia, Perguntas e Respostas, o programa mais querido do mundo. É isso aí, que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou Mauro Maier, juntinho com você e, claro, ele, o nosso professor Edson. Olá, professor! Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez. Bom, e eu já estou ansioso para saber qual é a pergunta. Certo, professor, então vamos direto ao assunto. Olha, a pergunta de hoje foi feita pelo irmão Antônio Carlos, da cidade de Sorocaba. Ele pergunta: por que as pessoas boas sofrem? Interessante a pergunta, né, professor? Por que as pessoas boas sofrem? Vai daí, professor, com o Espírito Santo, meu querido. Uma pergunta muito interessante e, de fato, uma pergunta muito justa, não é, Mauro? Porque, afinal de contas, as pessoas boas também sofrem. Vamos entender pela Bíblia o que é que realmente acontece. Eu gostaria de começar trazendo aqui para você a história de um rei de Israel e que foi um rei muito bom. Além de ser um bom rei para o povo, ele também adorava a Deus. A Bíblia nos diz, no livro de 2 de Reis, no capítulo 23, que o nome desse rei era Josias. De acordo com o texto bíblico, Josias, ele convoca as autoridades, e aí no versículo 2 ele nos diz: depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em voz alta as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Note, Josias, um homem bom, tinha disponibilidade de ajudar as pessoas, ele tinha e buscava a espiritualidade, porque ele sabia que isto dependia o seu reinado, e ele fez tudo o que Deus gostava durante toda a sua vida. O capítulo 23 indica exatamente esse trajeto na história de Josias. Bom, Josias teve um reinado pacífico, Josias teve um reinado excelente do ponto de vista de Deus. Mas, olhe só o que aconteceu com Josias. Lá no capítulo 23, no versículo 29, está escrito assim: durante o seu reinado, Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas Faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. O que é que nós tiramos de conclusão aqui na história do rei Josias? Bem, Josias, embora uma pessoa muito boa, Josias ele estava no local errado, na hora errada. Isso mesmo. Às vezes as pessoas boas, elas acabam por se encontrar no lugar errado e na hora errada. Josias ele não tinha que interferir, ele não tinha que passar à frente do faraó Neco, principalmente no ataque ao rei da Assíria. Essa batalha está registrada inclusive na história, é conhecida como a Batalha de Carquemes. Então, o primeiro ponto que nós conseguimos notar é que pessoas boas, às vezes elas sofrem porque elas tomam atitudes que não são atitudes sábias. Não é o fato dela ser uma boa pessoa que vai talvez impedir dela colher os resultados ou as consequências daquela atitude. Por exemplo, no livro do Eclesiastes está escrito assim, capítulo 9, versículo 2: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro,
o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos os homens é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. De modo que o texto de Eclesiastes, ele torna claro que uma vez dentro do reino humano, uma vez debaixo da atividade que ele chama debaixo do sol, todos nós estamos sujeitos às mesmas situações, tanto o bom como o ruim, tanto o justo como o injusto, ou seja, não existe uma separação que as pessoas boas, elas terão uma vida muito melhor, ou as pessoas iníquas, pessoas ruins, terão uma vida muito pior. Essa separação, ela não acontece na vida presente. Ela só vai acontecer na vida futura. Por que que ela não acontece na vida presente? Imagine como seria complicado para a nossa cabeça como ser humano Deus criar uma rede de proteção para as pessoas boas e, ao mesmo tempo, não criar essa rede de proteção para pessoas que, em algum momento da vida, estão sendo pessoas injustas. Como é que você veria? Quais são os critérios que Deus trabalharia? Portanto, é importante entendermos não o momento da dor, não o momento do sofrimento, mas é importante entendermos a causa, a raiz do sofrimento. Acompanhe comigo Romanos capítulo 5, versículo 12. Está escrito: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Perceba que o sofrimento e a morte, eles entraram no mundo a partir do pecado. E por que é que todos nós estamos sujeitos ao sofrimento ou ao pecado? Bem, nós podemos entender isso da seguinte maneira. De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 24, o apóstolo Paulo diz que todos nós somos geração de Adão. De um só homem ele fez todos os humanos. Uma vez que todos nós estávamos em Adão, nós nasceríamos em algum momento da vida. Adão, como nosso pai, ele pecou. E assim, todos nós herdamos o pecado. Todos nós nascemos pecadores e todos nós nascemos em uma situação moribunda, condenados à morte, conforme também disse o rei Davi lá no Salmo 51. Né? Ele disse que em erro ele foi concebido, em pecado. Portanto, é importante entendermos que a causa é que traz o sofrimento para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus. O apóstolo Paulo, ele ainda fala mais um pouco sobre isso no próprio livro de Romanos, capítulo 8. Veja comigo o versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Note, o sofrimento atingiu toda a humanidade, toda a natureza, todo o reino humano, inclusive o reino animal. Todos sofremos. A causa é o pecado. Então, qual é a vantagem de eu ter um procedimento justo? Bom, a vantagem de você ter um procedimento justo é que a Bíblia nos ensina que todos nós, um dia, estaremos diante da cadeira de juiz de Deus. E quando você estiver diante da cadeira de juiz de Deus, você pode ter certeza que todos os seus sofrimentos estarão finalizando. Você não mais precisará se preocupar. Nesse mundo, nós ainda temos muitas dificuldades.
Nesse mundo nós passaremos por tribulações, nesse mundo nós passaremos por sofrimento, mas nosso Senhor Jesus Cristo diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, da próxima vez que você passar por uma situação difícil, lembre-se, não é que você é o culpado, não é Deus que está te punindo. Muitas vezes é consequência de situações que você plantou anteriormente. Lembre-se, perseverar diante dos sofrimentos vai fazer com que você cresça como pessoa. Perseverar diante dos sofrimentos tornará você uma pessoa mais atenta à situação daqueles que sofrem. Então, nunca pense, de maneira nenhuma, que você está sendo punido por Deus, porque você está sofrendo, nada disso. Existem pessoas que não estão sofrendo e terão um ajuste de contas muito maior com Deus. Eu sempre tenho dito o seguinte: essa nossa vida atual é apenas um momento de passagem. A Bíblia diz que é como o vento, é como a palha na peneira, que se joga e ela é levada ao vento. É como uma fumaça. A nossa vida é assim. Só que nesse pouco período de tempo que nós temos aqui, embora passemos por dificuldade, embora passemos por sofrimentos, nós podemos ser fiéis a Deus. E é Ele quem vai nos recompensar. Portanto, da próxima vez que você enfrentar situações difíceis, lembre-se disso. Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe, e eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas muito boas e que nesse momento podem até estar enfrentando sofrimento. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Coloque a sua situação nas mãos de Deus. Ele não prometeu que iria retirar o sofrimento, mas Ele prometeu que estaria conosco durante a nossa caminhada. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro pela Bíblia, Perguntas e Respostas. Obrigado, professor! Olha que coisa maravilhosa, gente! Aprender mais um detalhe importante nas nossas vidas, de acordo com o que a Bíblia explica. É direto na Bíblia, Bíblia pela Bíblia, porque a própria Bíblia se explica. Ô professor, muito obrigado mais uma vez, hein? E você que está nos assistindo agora, já é inscrito no canal, ainda não? Então inscreva-se no canal, vai lá, inscreva-se. Olha lá, inscreveu aqui? Agora dá o seu joinha, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, assim você não vai perder nada. E claro, também faça seus comentários nas redes sociais, nós estamos nas redes sociais, aí você pode comentar, você pode dialogar com as pessoas, colocar o seu ponto de vista, que é o mais importante, né? E claro também, não vai esquecer, faça como fez aqui o Antônio Carlos, nosso irmão de Sorocaba, ele que entrou em contato com nossa direção através do e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. Tá aí, ficamos por aqui, mas estaremos de volta, se o nosso amado Senhor, o nosso Salvador Jesus permitir, no próximo programa. Fiquem todos com Ele e que a sabedoria de Deus esteja com todos, e um abraço para todos vocês. Tchau, gente!